Oi, gente. Hoje vamos falar do conjunto dos números naturais, inteiros e racionais. Conceitos que se estuda lá no fundamental e muita gente despreza, acaba não estudando depois, e porque acha que é muito fácil. E é aí que os vestibulares e concursos adoram, justamente porque muita gente confunde esses conceitos, ok? Então vamos dar uma boa olhada neles. Você vai ver como é simples de lembrar para sempre. Conjunto dos naturais, você talvez tenha decorado, na verdade, se bem que tem gente que tem dúvidas interessantes, que é o 0, 1, 2, são sempre números inteiros e vão indo embora lá para o infinito, não precisa escrever muitos não, vão embora para o infinito positivo. Todos inteiros e todos positivos. Para você não esquecer, pensa na natureza. Você chega numa macieira, pode ter 0 maçãs. Numa fazenda pode ter 0 grãos de arroz ou 0 grãos de soja, porque pode não ser a época certa. Mas pode ter 1, 2, pode ter 300, pode ter 8 trilhões, é verdade. Quantas maçãs já nasceram no mundo até hoje? Praticamente infinitas. Então pensa, vai para o infinito. Nasceu maçã quebrada, maçã pela metade? Não nasce não. Pode ser que tenha lá, o passarinho comeu, mas naturalmente não. Nem maçã, nem bactéria, nem ser vivo, nem coelhinho. É tudo inteiro. Maior ou menor não interessa. Sempre inteiros e positivos, ok? Já os números números inteiros, cujo símbolo é um Z. Por que Z? Não sei. Você pode pensar assim, zinteiros. Não é bem por isso, não é por isso, mas você pode pensar só para não confundir, ok? Então, conjunto dos inteiros, parecido com os naturais, são os números que não são quebrados. Qual é a diferença? Os inteiros englobam também os negativos, não é verdade? Olha lá, vem lá do infinito negativo, está aqui, menos 1, passa pelo 0, 1, 2 e vai embora para o infinito positivo agora, ok? Como você deve ter reparado bem, estão aqui do 0 em diante os números naturais. Isso quer dizer que o conjunto dos naturais está aqui, ó. O conjunto dos naturais está contido no conjunto dos números inteiros. Lembra desse sinal? A boca virada para o conjunto maior, não é verdade? Porque os inteiros, o conjunto maior que tem dentro dele, que contém dentro dele, eu posso falar diferente, né? Inteiro, muita gente confunde esses símbolos, por isso que eu estou relembrando aqui. Inteiros, conjunto dos números inteiros contém, agora um C ao contrário, o conjunto dos naturais, importante lembrar, ok? Então, inteiros, todos os que não são quebrados, estão englobando, é claro, os negativos. Eles não têm começo nem fim, mas têm meio, que é o 0. Enquanto que os naturais têm começo, né? Começa no 0 e vão embora para o infinito, positivo apenas. Ok? Então, muito bem. Inteiros e naturais, bastante simples. E o dos racionais? Muita gente acha que o símbolo é um Q, porque é dos números quebrados. Mas não é não, hein? Vou dizer por quê já já. Então, se eu dissesse os racionais, por exemplo, fica difícil escrever aqui, né? Se eu começasse, é claro que eles vêm também, eles podem ser negativos, mas vamos pensar aqui, por exemplo, entre o 2 e o 3. Os dois são racionais. No meio deles, não teria, aí, se eu tenho que usar vírgula, eu teria que usar aqui um ponto e vírgula para separar. O 2,1, 2,2... Mas espera aí, e o 2,001 e o 2,000439 são infinitos. Entre o 2 e o 3, entre o 0 e o 1, tem infinitos números racionais, então não tem como representar dessa maneira, não. Então vamos representar de outra maneira. Está aqui, faz o quê? Duplo aqui, né, para a gente saber que essa letra é indicativo de um conjunto. Então, um jeito aqui, você vai ver normalmente nos livros, é assim, x barra x, a gente fala x tal que x, ou seja, x, quem são os elementos do conjunto dos racionais? Eu chamei de x, mas com uma condição, tal que x, com a condição que x seja representado por uma fração, por uma divisão, ok? Mas também conhecido como razão. Então, a razão de um número por outro, mas espera aí, não é qualquer número dividido por qualquer outro, não. O A, por exemplo, tem que pertencer, lembra que esse sinal aqui é de elemento para conjunto, A pertence ao conjunto dos inteiros, muito bem. E o B, sabe quem que ele pertence? Fácil também.
B, elemento do conjunto dos inteiros com asterisco. O que significa esse asterisco? O asterisco é para lembrar que o B não pode ser zero. O A pode ser zero, sim. Então, qualquer número inteiro pode ser negativo, numa boa. O B também pode ser negativo. O asterisco é para lembrar que ele não pode ser zero, porque nunca a gente pode dividir por zero. Então, eu tenho uma razão, uma divisão, ok? Entre dois números. Razão, daí que vem a palavra racionais. Eles são resultado de uma divisão, de uma razão. E o resultado de uma divisão, sabe como é que é chamado? É quociente. O resultado da multiplicação é chamado de produto. O resultado da adição é chamado de soma. O resultado da divisão é chamado de quociente, que começa com o quê? Então, esse aqui é o conjunto dos quocientes, ok? É importante lembrar. Então tá aqui, x tal que x é A sobre B. Não entendi bem, professor. Olha, exemplos são bons para entender. Pensa num número racional aí, pode ser o 7. Ué, o 7 no inteiro? Sim, os inteiros são racionais, ok? Eu posso dizer aí então que os números inteiros, conjunto dos inteiros, está contido, ó, de novo, está contido aonde mesmo? No conjunto dos racionais. Todos os inteiros são racionais. Olha aqui o 7. O 7 não pode ser representado por uma divisão? Por infinitas divisões. Uma delas, por exemplo, é o 14 sobre 2. Podia ser 7 sobre 1, professor? Podia, só não pode ser dividido por zero, isso não existe, ok? Pode ser 14 sobre 2, pode ser uma que você gosta. Na verdade, para tornar mais emocionante, menos 56 dividido por menos 8, menos dividido por menos dá mais. Eu falei que podiam ser negativos, ok? Então pode ser, é uma razão, o 7 é o quociente aí entre 14 e 2, por exemplo, ou outra qualquer que você queira que dê resultado 7. Então pode ser sim. Pode ser quebrado? Pode ser, por exemplo, 3,5. 3,5 é o 7 dividido por 2. Ah, e se fosse 3,5 negativo? Podia ser 7 por menos 2, podia ser menos 35 dividido por 10, não é verdade? Quando a gente divide por 10, a vírgula anda uma casa. Então, menos dividido por mais ou mais dividido por menos dá resultado negativo? Exatamente. Então, veja só que o A e o B podem ser números, né, negativos numa boa, eles são sempre números inteiros. Eu não posso colocar número quebrado aqui no A nem no B, ok? Essa é a definição de racionais. Então, os racionais podem ser inteiros, podem ser quebrados com uma casa, com quantas casas você quiser. Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, o número 6,84. Qualquer número que você queira pode sim ser representado por uma fração. 6,84. Que fração, hein? Meio difícil, professor. Não é tanto assim se você pensar na divisão pelos decimais, pelas potências de 10. 684 dividido por 10 ficaria 68,4. Mas se dividir por 100, a vírgula anda duas casas, que é isso que eu quero, dá 6,84. Opa, um número par dividido por um par, a gente pode se divertir. Vai dizer que não é divertido? Simplificando aqui, por exemplo, os dois são pares. Qual é a metade de 684? É o 342. É metade aqui, metade embaixo. 342 dividido por 50 também dá 6,84. Testa aí. Faz aí na sua calculadora ou na mão, melhor ainda, para treinar. Que tal? 342 por 50 ainda é par. Então posso dividir. Metade de 342, metade de 34 é 17. Né? Metade de 340 é 170. Metade de 2 é 1, 171. Metade de 50 é 25. Será? Né? Divide aí. 171 por 25 tem que dar 6,84. São frações equivalentes, ok? Elas valem a mesma coisa. É bom lembrar, essa fração aqui é uma fração aparente, tá? A gente não usa fração assim porque é muito mais fácil usar o 7. Essa aqui, tudo bem, é uma fração imprópria, o número de cima maior que o de baixo, assim como essa aqui. Normalmente as frações aí próprias que a gente fala, o número de cima é menor que o de baixo, tá? O número maior sempre fica embaixo. Sempre não, isso nas frações próprias, não é verdade? Mas não interessa, importante o que eu quero mostrar aqui são exemplos de números racionais, números que são resultado de uma razão, de uma divisão, que são chamados de quocientes. Muito bem, então os racionais podem ser inteiros, podem ser quebrados finitos e podem ser quebrados, ou seja, decimais, né? Feio falar assim. Podem ser, por exemplo, infinitos, mas aí nesse caso, por exemplo, aqui a gente viu
em outro vídeo com mais detalhes, as dízimas periódicas, olha aqui, 53,27, 27, 27 ao infinito. Então, quando repete assim, com duas casas, pode ser que repita 3 casas, 39 casas, 427 casas, pode, tá? Mas vai repetir. Então, isso aqui também é um exemplo de número racional e não é difícil você saber a fração, ou seja, a razão que dá isso aqui. Tá? Nesse caso, não vou fazer ela inteira, não é o objetivo desse vídeo, mas dá 5.274 dividido por 99. Claro que eu estou olhando uma colinha aqui, ok? Que você pode até dividir por 9 em cima e embaixo, vai dar 586 dividido por 11, também dá esse número aqui. As dízimas periódicas também podem ser geradas, aí podem ser obtidas por uma divisão entre dois números inteiros. Então, dízimas periódicas também são números racionais, ok? Então, está aqui todos os exemplos. Inteiros, número decimal, número quebrado só que finito, número quebrado só que infinito e periódico. Todos eles são racionais, ok? Esses são os exemplos. Eu falei que ia dar uma palhinha dos racionais, dos irracionais. Os irracionais são números que você não consegue obter por uma razão, né? Por isso que eles são irracionais. Então, como é que consegue? Olha, eu posso dar um exemplo fácil. Eu quero números irracionais entre o 2 e o 3. Olha, é facinho. O 2 ao quadrado não é 4? O 3 ao quadrado não é 9? Então, por exemplo, você pode dizer que a raiz quadrada entre 4 e 9, raiz quadrada de 5, raiz quadrada de 6 ou de 7, tá? Raiz quadrada de 8, pois é, tem gente que acha que a raiz quadrada de 8 é 4, não é não, né? Então, essas três raízes aqui dão resultados quebrados, ok? Esses resultados eles vão embora para o infinito e não se repetem, não tem período, pode ter certeza, todos são irracionais. Raiz quadrada de qualquer número que não dê resultado exato, raiz de 9 é racional, porque dá 3, raiz de 4 dá 2. Mas essas raízes aqui, todas dão números irracionais. Não precisa ser só quadrada, não. Poderia ser a raiz quadrada. 2 ao cubo, por exemplo, dá 8, né? 2 vezes 2 vezes 2, 2 a terceira. 3 vezes 3 vezes 3, 3 ao cubo dá 27. Então você pode colocar a raiz cúbica entre 8 e 27. Raiz cúbica de 9, você acha que, tem gente que acha que dá 3. Não, né? Raiz cúbica, raiz quadrada de 9 dá. Raiz cúbica de 9 não. Raiz cúbica de quem, hein? Raiz cúbica de 24, de 25, qualquer número menor que 27 vai dar um irracional. Desafio você fazer na calculadora, no celular. Raiz cúbica de 24, você vai ver que dá um pouquinho menor aí do que 3. O resultado vai dar 2, alguma coisa, é um número quebrado que não dá dízima periódico, ok? Calculadora do computador mostra com várias casas. Você vai ver que não tem período, tá bom? Então são todos irracionais. Quando que a gente usa os irracionais, professor? Depende do exercício, você pode perguntar lá, mas é importante você saber esse conceito aqui. Qualquer raiz de número inteiro, tá? Não precisa ser só raiz quadrada ou cúbica, qualquer índice de número inteiro, que o resultado não seja exato, não seja um quadrado perfeito, um cubo perfeito, o 8 é um cubo perfeito, né? Um cubo de 2, o 9 é um quadrado perfeito, quadrado de 3. Então, se a raiz não dá exato, pode ter certeza, isso o número é inteiro, pode ter certeza que o resultado é um irracional, ok? Vamos ver se dá espaço nessa folha aqui, meio pequena, para a gente colocar os conjuntos. Então, a gente pode colocar aqui pequenininho o conjunto dos naturais, tá? Letra N está feiosa, mas acho que você consegue ver. Coloca a letra sempre na linha, assim, ok? Conjunto dos naturais está contido, está dentro do conjunto dos números inteiros, está aqui. Então aqui fora seriam os negativos, inteiros negativos, né? Aqui dentro do zero ao infinito positivo. Pois é, os números inteiros estão contidos aí nos números racionais, está aqui, ó. Tudo isso é número racional, então racionais englobam naturais e inteiros. E eu fiz aqui meio diferente, porque aqui vão ficar quem, hein? Vão ficar os números irracionais. Como é que eu represento os irracionais aqui? Então, não tem bem uma representação aqui agora. Vou escrever irracionais. Todos aí, os que não são racionais, eles não se misturam, ok? Mas muitos professores podem ficar bravos porque eu escrevi isso aqui. Então, eu escreveria assim, números reais
menos os racionais. Fica mais técnico, ok? Números reais, quem são os reais? Todos esses aqui são os números reais, ok? Englobam os racionais e os irracionais naturais. Todos eles são reais e a gente vai falar mais sobre os reais em outra videoaula, ok? Que é bastante interessante e tem uma simbologia toda própria aí para você usar. É bastante simples. Fora os reais, nós temos os irreais, não, né? Nós temos os números complexos, que a gente também vai trabalhar em outra ocasião, ok? Fique ligado, espero que você seja inscrito no canal, inscrita. Se não é, faça uma inscrição, aperta no sininho, que logo vai ter novidade aí também sobre os reais, também sobre os complexos, bastante exercício a respeito, muita gente confunde e é claro por isso que a gente está aqui, ok? Espero que você tenha gostado, que vale um joinha, que vale a sua inscrição, não deixe de apertar no sininho. Tá? Para a gente poder se encontrar bastante aqui e eu poder ajudar bem. Fique esperto, fique esperta com números naturais, inteiros, racionais, para entender depois aí melhor tanto os irracionais como os complexos, a gente vai se divertir bastante. Ok? Obrigado por acompanhar e até a próxima aula. Bons estudos!